Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês todos os aspectos do arquivo importado anteriormente e o que nós apresentamos após você entrar de fato dentro desse arquivo aqui no botão visualizar, tá legal? Então vamos começar aqui por algumas descrições que nós temos nas colunas das bases importadas. Então, em primeiro lugar, a data da importação, não tem segredo, é a data que foi importado por vocês o arquivo. Número da conta nada mais é do que a conta que está atrelada a essas operações. Quando você fez a sua exportação no Profit ou no Tride, você usa uma conta para você fazer as operações lá. Então, a conta que vem no seu arquivo é essa que nós disponibilizamos em número de conta. Legal? Nome da conta. Por padrão, nós colocamos default, vem com essa descrição, nome da conta. Mas depois eu vou ensinar vocês em uma outra tela a fazer a edição dessa informação. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem dessa conta, tá? Mas como default, como padrão, todas as contas importadas vêm com a descrição nome da conta, tá legal? Em plataforma, o arquivo se refere-se a Profit ou, caso se refere a Tride, é descrito aqui. Em quantidade de operações, quantas operações, que a gente também pode chamar de linha dentro do arquivo, tem dentro dessa importação que foi realizada. E o botão visualizar que eu vou explicar para vocês em seguida. Aqui, rapidamente falando dos filtros, nós temos o filtro período. Então, em algum momento que você já tiver muitas bases importadas e quiser buscar alguma importação específica, você pode simplesmente selecionar um período, data de início, data de fim, clicar em aplicar, ele vai apresentar. Nesse caso, eu peguei um período que não tem nenhuma, do dia 6 ao 8. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente tem dia 24, se você selecionar só do dia 5 em diante, né, 5, 7, não vai aparecer mais o 24. É uma forma de vocês poderem buscar de uma forma mais prática um determinado arquivo que vocês estejam procurando, tá legal? Em contas, a mesma coisa, só que você busca agora pela conta. Então pode selecionar apenas uma conta, ele vai listar todas as importações realizadas para aquela conta e assim por diante. Outra conta, não tem segredo, tá certo? Aqui embaixo, em algum momento, se tiverem muitas operações, você pode setar, né, para apresentar até 50 linhas de arquivos, 25, 10. E se tiverem outras páginas, é só clicar aqui na setinha do lado direito que ele vai para outras páginas. Nesse caso não está aparecendo porque a gente não tem. Tem só esses arquivos que a gente já está mostrando aqui nessa primeira página. Tá certo? Bom, quando a gente entra nos detalhes do arquivo, clicando aqui no botão visualizar, apresenta-se essa tela. Aqui o que nós temos? Algumas informações que eu vou explicar para vocês da conta e nada mais do que todas as operações que estavam dentro daquele arquivo que foi importado. Eu também vou descrever para vocês o que é cada uma dessas colunas. E aí, por último, a gente vem aqui no botão de atalho para gerenciar as análises, que eu também vou passar com vocês. Então, primeiro, o nome da conta. Como eu falei para vocês, a gente primeiro traz um nome padrão, como o nome da conta, o número da conta e a data da importação, certo? Aqui embaixo, no arquivo, nós temos a coluna ativo, nada mais é do que o ativo que foi negociado. A coluna abertura traz a hora e a data que foi aberta aquela operação. Em fechamento, também traz a hora e a data que foi fechado a operação. Em tempo da operação, nada mais é do que a quantidade de tempo que você ficou posicionado. A diferença entre a abertura e o fechamento, tá? Quantidade de compra é a quantidade de lotes que foram comprados na operação. E quantidade de venda, a quantidade de lotes que foram vendidos nessa mesma operação. Então, sempre vai estar igual, porque você vai importar uma
operação que já foi fechada. No caso do lado, é quando foi aberto, né, a operação. Então, por exemplo, se você entrou comprado na operação, vai aparecer o C de compra. Se você entrou vendido na operação, vai aparecer o V de venda. Certo? Preço de compra é o preço desse ativo que você entrou comprado. E preço de venda é o preço desse ativo que você vendeu para finalizar a operação. Aqui em médio é se ocorreu preço médio na operação ou não. E em resultado da operação é o resultado em reais daquela operação, certo? Então, por exemplo, aqui ficou negativo 6.769, aqui ficou positivo 2.035. Basicamente, resultado financeiro da operação. E aqui em resultado da operação percentual é o mesmo resultado, só que agora em pontos. Então, esse resultado negativo, ele é equivalente a 512 pontos negativos. Tá certo? Então, essas são as informações que nós apresentamos aqui. O que pode ser feito dentro dessa tela? Aqui do lado esquerdo, onde tem essa agendinha, clicando nessa seta, nós apresentamos o que é chamado de análises personalizadas. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo em relação ao que é e como você criar ou inserir, tá? Mas eu quero deixar claro que nessa tela, depois de vocês fazerem essa criação, vocês podem inserir as informações aqui. Então, por exemplo, se você já tem configurado as análises personalizadas, você pode vir e, nesse caso, eu tenho aqui algumas edições pessoais. Vamos, estratégia, que é uma informação mais simples. Eu posso vir e descrever qual estratégia eu utilizei para entrar nessa operação. Então, venho aqui e seleciono. Mas o importante dessa explicação nesse momento é que vocês entendam que nesse caminho que eu apresentei da tela de importar bases, você pode inserir as análises personalizadas aqui. Não só aqui, como em qualquer outra tela onde vocês tiverem acesso às informações da base de dados, ou seja, as importações que foram realizadas, em qualquer tela que tenha isso, vocês vão poder fazer a aplicação da análise personalizada. Tá legal? Por último, a gente tem um botão de atalho para gerenciar análises. Lá na frente vocês vão entender melhor, mas clicando nele, a gente automaticamente direciona vocês para a tela de gerenciar análises. Não vou me aprofundar, como eu disse nesse vídeo, em relação a isso, mas é importante que vocês saibam que tem esse botão de atalho aqui nessa tela. Tá certo? Bom, nesse vídeo é isso que eu queria passar para vocês. Como eu sempre digo, aqui do lado direito inferior, no caso de qualquer dúvida, tem o nosso chatbot e a gente vai ter um prazer imenso em atender vocês. Tá legal? Então é isso. Muito obrigado e boas análises.